Diante da cruz, toda alma é convocada a contemplar o mais profundo mistério da redenção. Jesus, o Deus que se fez carne, sofrendo. O drama que desenrola-se entre o Getsêmani e o túmulo vazio não é apenas uma sequência de eventos históricos, mas a revelação visceral do amor divino em sua expressão mais escandalosa. Cada humilhação, cada cusparada, cada passo do caminho do Calvário ecoa eternamente nas páginas da história como uma proclamação da misericórdia, justiça e esperança. Este é o roteiro da dor que se transforma em triunfo, da humilhação que conduz à exaltação. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical que tem por tema do julgamento à ressurreição. Não deixa IBD morrer. Oh não, não, não. É o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa IBD morrer. Levanta. Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha um ótimo dia, tenha uma ótima tarde, tenha uma ótima noite, em nome de Jesus, irmãos. Hoje a lição 12 da classe de adultos, né? A lição tem por tema do julgamento à ressurreição. É um trimestre que está se encerrando. Está aqui a lição, meus irmãos. E o verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. O nosso amado pastor Elienay Cabral trouxe, né, este maravilhoso trimestre com profundidade teológica. Um trimestre, meus irmãos, muito bom, que está se encerrando, né? Infelizmente, mas também bom porque vai iniciar um próximo trimestre que irá dar sequência também ao assunto, irmãos, né? Vai encerrar João e vai entrar também um trimestre com respeito ao livro de Atos dos Apóstolos, a igreja em Jerusalém. Irmãos, e hoje, como de costume, a nossa lição ela tem aqui, né, meus amados irmãos, 3 tópicos principais, que são quais eles, né? Vamos ver aqui, ó. O tópico 1 tem por tema a prisão e a condenação de Jesus. É um tópico aí com 3 subtópicos. O tópico 2 tem por tema crucificação, morte e sepultamento de Jesus, também com 3 subtópicos. E o tópico 3, a ressurreição de Jesus. Irmãos, a lição presente é uma lição muito boa, é uma lição maravilhosa, porque irá abordar sobre um dos momentos mais importantes para a igreja e para todo o crente, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo entregue à morte, colocado em uma cruz em favor de toda a humanidade. A lição 12, irmãos, ela tem por textuário o seguinte, fala assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito, João 19, versículo 30. E tem assim por verdade prática. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte, irmãos. De acordo com o nosso banner, né, aqui, né, que está aqui na sua tela, da verdade prática comentada, diz o seguinte, olha só. Ele na cruz triunfou sobre o pecado e na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Vamos lá. O que é pecado? Irmãos, no grego, pecado tem por nome o seguinte, hamartia, que traz a ideia de errar o alvo ou falhar em cumprir o propósito. O pecado não é apenas um erro moral, mas uma desconexão radical com Deus. Então, o pecado, ele vai desconectar o homem com Deus de maneira radical, de maneira profunda. E triunfo sobre o pecado, né? O triunfo na cruz não foi apenas legal, mas foi existencial. Em Romanos 6,6 declara que o nosso velho homem, ele foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. E a ressurreição aqui, fala o quê? Ressurreição vem do grego anástasis, que significa literalmente levantar-se, colocar-se de pé novamente. Jesus não foi simplesmente revivido, ele ressurgiu como um corpo glorificado, inaugurando a nova criação. Então tá aqui, irmãos, a nossa verdade prática comentada sobre pecado, o triunfar sobre o pecado
e o que é a ressurreição no contexto teológico, no contexto bíblico. Olha só, irmãos, antes de prosseguir com a nossa aula de hoje, eu te peço que você se inscreva no canal, quem não inscreveu ainda. Quem escreveu, que comente aqui embaixo, deixa aqui o seu joinha aqui na aula e também que compartilhe esta aula, porque ela está boa demais, irmãos, está muito profunda. Toda a aula de hoje, irmãos, como as demais, é com todo o material, material pedagógico, material teológico. A nossa aula é uma aula dinâmica, por quê? Porque na aula eu aplico materiais visuais, que vão te orientar, que vão trazer para você, né, uma clareza do assunto, irmãos, tá ok? E detalhe, eu não leio na aula a revista toda, eu aplico na aula a revista, porque professor capacitado chega na classe para poder aplicar a sua revista, irmãos. E outra coisa também, tá, irmãos? Não esqueça que em nosso canal temos aqui vídeos, temos aqui, meus irmãos, cursos de maneira gratuita para você, professor, tá? Para te aperfeiçoar, para trazer para você um melhoramento no teu ensino. Todos nós temos que melhorar cada vez mais, mas para isso, primeira coisa, inscreva no canal. Segunda coisa, deixe o seu joinha. Terceira coisa, compartilhe este vídeo. E quarta coisa, comente também aqui embaixo. E todo o nosso material de hoje está para você disponível em nossos canais de comunicação. WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram e também em nosso website EBD Mais Subsídio, o site da Escola Dominical, meu irmão. Toda revista do mestre, irmãos, tem isso aqui, ó. Palavra-chave. E hoje ela é ressurreição, tá? O que é a ressurreição? Olha para você aqui, meus irmãos, este banner comentando sobre o que é a ressurreição. Olha aí, ó. Irmãos, ressurreição, vamos lá. A palavra ressurreição vem do grego anástasis, que literalmente significa levantar-se novamente ou colocar-se de pé. No contexto bíblico, refere-se, né, a voltar à vida após a morte, seja de forma temporária, como os milagres realizados por profetas e por Jesus, ou de forma definitiva e glorificada, como a ressurreição de Jesus Cristo. Então, né, ressurreição na Bíblia, ela pode ser temporária, como no caso de Lázaro, né? Ou então também, né, de forma definitiva, né, como quem é Jesus Cristo, que ele foi ressurreto e glorificado. Vamos lá, ressurreição. Os sentidos bíblicos da ressurreição. Letra A, ressurreição física temporária, exemplo, Lázaro. Letra B, ressurreição espiritual, sair da morte espiritual para uma vida com Deus. Dê uma pausa aqui no vídeo e leia em sua casa em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6, para poder entender melhor o assunto, irmãos. Letra C, a ressurreição glorificada, ressurreição final, os corpos transformados em imortais. 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, mais uma vez, pausa o vídeo e lê em sua casa, 1 Coríntios 15, irmãos. É importante ler isso para poder entender melhor o assunto e chegar na classe afiado, tá ok? E letra D, a ressurreição para o juízo, para a condenação. João capítulo 5, versículo 29, e Apocalipse capítulo 20, versículos 12, versículos 13, irmãos. Então, a ressurreição, tá? Ela vem do grego, né? Anastasis, que significa levantar-se novamente ou colocar-se de pé. E aqui no banner está todo um contexto sobre a ressurreição. Pause o vídeo e escreva o que está aqui no banner. Então, pegue aqui embaixo, nos links aqui embaixo do Telegram, do WhatsApp, Facebook, Instagram, do nosso website, todo este material da aula de hoje para você de maneira grátis, ok? Vamos que vamos para a nossa lição introdução. Mais uma vez, povo de Deus, povo abençoado, este canal tem te abençoado? Este canal para você é uma bênção e então não esqueça de compartilhar esta aula. Quem não se inscreveu, se inscreva correndo
deixe o seu joinha e comente aqui embaixo. Lição em mãos, professor capacitado, ele usa a lição de professor. Vamos lá. Introdução. De novo, não vou ler toda a lição aqui no vídeo. Vou ler somente algumas partes e aplicá-las para você, ok? Vamos lá. Fala assim: nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador, irmãos. Então, hoje, irmãos, será uma lição muito profunda. E eu usei, irmãos, né, para poder montar aqui alguns slides, né, montar aqui para você alguns comentários, a lição de 2015. Tá? Essa aqui, ó, Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Aqui na lição de número 12 e a 13, aqui nós temos todo aqui um contexto que também é aplicado no livro de João, tá? Então, toda a aula de hoje é com base nessa revista aqui, também com base no nosso livro de apoio do professor e do pastor Elienay Cabral, irmãos. Aqui, livro de apoio, é com ele que eu uso para poder aplicar para você também a aula de hoje, tá ok? Vamos lá, meus irmãos. Olhe este banner aí, ó. Fala assim o banner, irmãos. Introdução. Os momentos que antecederam a prisão e julgamento de Jesus foram extremamente difíceis e penosos para ele e seus seguidores. Por quê? Porque houve duas aflições, irmãos. Houve uma aflição interior e uma aflição exterior. Este banner aqui é para você grátis, tá? Então acesse nossos materiais pelas nossas redes de comunicação. Link, pastor, está aqui embaixo, professor. Embaixo aqui do vídeo, tá ok? São vários links, vamos lá. Aflição interior. Faltava pouco para o mestre ser preso, e tanto ele quanto os discípulos iriam passar por um conflito interior sem precedentes. Aí, por quê, né? A necessidade de estarem preparados espiritualmente para esse momento. Pedro é avisado que Satanás o queria peneirar. No Monte das Oliveiras, pouco antes da sua prisão, Jesus advertiu a todos sobre a necessidade da oração para suportar as provações. Irmãos, podemos falhar, entretanto, não é por falta de aviso, tá? Pedro foi avisado, os discípulos foram avisados, Judas também foi avisado. Toda vez Deus dá um meio de nos avisar de alguma coisa para nós não viemos errar. Vamos ver aqui, ó. Aflição exterior. Aflição exterior. Jesus cita a profecia de Isaías 53:12 como se cumprindo naquele momento, e os discípulos solidários com sua missão sofreriam as consequências, assim como seu Senhor e Mestre. Eles também seriam afligidos exteriormente, irmãos. Olha só, por quê, né? Com as consequências da prisão. Deveriam, portanto, estar preparados para aquele momento. Jesus seria contado com os malfeitores e seus discípulos seriam identificados da mesma forma. Aflição exterior. Então, este momento, né? Jesus Cristo, os seguidores, foi com duas aflições. Foi a aflição interior, a aflição interna, o medo da morte, né? Perseguição. E a aflição externa, a maneira como o mundo agora iria olhar para os discípulos. Então, meus irmãos, essa aqui foi a nossa introdução, né? As duas aflições de Cristo, dos discípulos. A aflição interior e a aflição exterior, né? Agora aqui no tópico 1, irmãos, ele tem por tema o seguinte, o tópico 1 fala assim, ó. A prisão e a condenação de Jesus. Ele tem três partes que são quais? A prisão, o interrogatório e a condenação. Revista em mãos e vamos continuar a nossa aula. Para podermos compreender, irmãos, melhor os tópicos a seguir, o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3, é importante também você entender
como é que foi a última semana de Jesus, tá? Olha esse banho aqui, irmão, interessante, ó. Olha aí, ó. Fala assim, né? No domingo, houve a entrada triunfal em Jerusalém. Está lá em Mateus 21, está em Marcos, meus irmãos, 11, está em João 12 esse texto, tá? Segunda-feira, ele purificou o templo, é a parte que ele chega lá, né, e expulsa os cambistas. Na terça-feira, houve confrontos e ensino no templo, tá? Na quarta-feira, houve o silêncio, é onde, né, houve a trama da traição. Na quinta-feira, houve a última ceia e houve a oração no Getsêmani. Na sexta-feira, né, ele foi julgado, ele foi crucificado, ele foi morto. No sábado, houve o silêncio da sepultura. E no domingo posterior, né, não está aqui no banho, mas no domingo posterior ao sábado, ele foi ressuscitado. Então, para poder entender, né, todo esse contexto desta história de hoje, né, do livro de João, Mateus, Marcos e Lucas, tente de entender, né, como é que foi esta semana. Vamos lá. Olhe para cá, por favor. Lição em mãos. Fala assim, ó. Tópico 1, parte 1, fala assim, a prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro do Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Esse jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e de angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Irmãos, olha só, a prisão de Jesus no Getsêmani não foi um simples ato de captura, mas foi o início do cumprimento do desígnio eterno. Ele que poderia ter convocado legiões de anjos, ele se entrega voluntariamente como servo sofredor, de Isaías 53. Aqui o verbo grego, né, parodidome, né, usado nos evangelhos para entregar, ele carrega a nuance de ser entregue nas mãos de alguém para julgamento, simbolizando a entrega sacrificial do Cordeiro de Deus. Ou seja, Jesus aqui, ele é traído com um beijo, um gesto de intimidade usado como um instrumento de traição, uma ironia profunda e perturbadora. O seu sofrimento inicial ali não foi apenas físico, mas também foi existencial, pois agora ele é abandonado pelos amigos e incompreendido e entregue por aqueles a quem ele veio salvar. Então, meus irmãos, né, o Getsêmani, ele torna-se o símbolo da obediência absoluta ao Pai. Aqui Cristo bebe até a última gota o cálice da ira divina, antecipando a agonia da cruz. A prisão não é um revés, mas é o passo consciente e necessário para a consumação da obra redentora. Olha aí, ó. Jesus é traído. Por quê? Né? E preso, né? Por quê? Devido à ambição e também a uma negociação. Fala assim, um banho. Jesus foi traído por alguém que compartilhava a sua intimidade. Tá? Salmos 41, 9. Pausa o vídeo e leia isso em sua casa. Judas, conforme relata os evangelhos, foi escolhido pelo próprio Cristo para ser um dos seus apóstolos. O que levou Judas a agir dessa forma? Os textos paralelos, né, sobre o assunto da traição mostram que Judas era avarento, amava o dinheiro e a ambição o levou a entregar Jesus. João 12, versículos 4 a 6. A negociação, irmãos, fala assim um banho, né? Ó. Há muito, os líderes religiosos procuravam uma oportunidade para matar Jesus. Mas além de não encontrá-la, eles ainda temiam o povo. Lucas mostra que o diabo entra em cena para afastar esse obstáculo.
Sabendo que Judas estava dominado pela ambição, Satanás incita-o a procurar os líderes religiosos para vender Jesus por quanto? Por 30 moedas de prata. Olha só, quem não vigia termina vendendo ou negociando a sua fé, irmãos. Aquele que não está vigilante, ele corre um sério risco de cair por causa de migalhas. Então Judas, por não vigiar, por sua ambição dominar o seu coração, o inimigo incita-o para procurar os líderes religiosos para poder vender Jesus por míseras 30 moedas de prata. Para a época, né, poderia ser muita coisa, porque deu para comprar um campo, não é isso mesmo? Comprou um campo, mas mesmo assim, o valor de uma vida vale mais do que o dinheiro físico. Entendeu, meu irmão? Olha só, você professor, você aluno, estão conosco aqui no nosso canal. Estão gostando da aula? A aula está boa? Então pegue este vídeo, compartilhe, passe para frente. Deixe aqui o seu like, se inscreva e comente aqui embaixo, irmãos. Por quê? Todo o nosso propósito aqui no nosso canal é esse. É trazer para o professor materiais que irão edificar a sua aula. Para quê? Para que a EBD que você leciona não venha estagnar, irmãos. Olha só, estamos aí com um grande projeto para você, professor, e você, aluno, e você, pastor de igreja. Qual é o projeto? Para não deixar a EBD em sua igreja vir se cobrir, irmãos. Aqui no nosso canal, aqui temos materiais para o professor, materiais que irão te auxiliar. Aqui temos para você, meus irmãos, cursos gratuitos, cursos que vão ajudar o professor a ter uma aula mais dinâmica, uma aula mais profunda. E detalhe também, tá? Aqui embaixo aqui do vídeo, aqui temos para os irmãos, né, aqui, né, alguns links especiais, tá? Com grupos que são voltados para o teu aperfeiçoamento, irmãos. Então, entre nossos grupos, entre nossos canais de acesso aqui, tá? Instagram, Facebook, WhatsApp, o nosso website, Telegram, são canais que vão te abençoar, irmãos, tá? E este projeto, tá? É parceria com quem? Parceria com o meu canal, né? EBD Mais Subsídios, com o canal do Diácono Jonathan Cadiz, né? Colégio dos Discípulos, com o canal do Pastor Silvio, né? O Gospel Trends, com o canal EBD Digital, com o canal do Diácono Tiago, o TD Moldes EBD, e com o canal, né, do professor Robson, EBD Interativa. Este é o nosso foco. Todos juntos pela EBD. Professor, revista em mãos, tópico 1, parte 2, fala assim, o interrogatório, ó, lição de professor, tá? De professor. Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e o amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, sumo sacerdote. Os judeus preferiram que a condenação viesse do governo de Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Ou seja, irmãos, quando Cristo é julgado, isso foi uma sequência irregular de audiências que violaram os próprios preceitos jurídicos, judaicos e romanos. Porque, olha só, pela lei mosaica, julgamentos noturnos e sem a presença de testemunhas válidas eram ilegítimas. Deuteronômio vai sair, tá? Mesmo assim, Jesus, ele é levado de forma clandestina ao Sinédrio e ali os líderes buscam falsas testemunhas em flagrante ilegalidade. A acusação de blasfêmia, quando ele afirma ser o Filho de Deus, torna-se a base para a sentença religiosa. Diante de Pilatos, Jesus enfrenta a justiça romana. O interrogatório se transforma em espetáculo político. Pilatos reconhece sua inocência, mas cede à pressão do povo, dos líderes judeus. O termo grego anakrinor, né, usado para interrogar, também tem um sentido de examinar judicialmente. Mesmo após tal exame, nenhuma culpa é achada em Jesus. Ainda assim, ele é açoitado, ele é zombado, ele é condenado. A justiça humana revela a sua falência diante da verdade encarnada.
Interessante, irmãos, que este interrogatório ele foi feito, né, em 6 fases diferentes, né? Ele foi feito com 2 partes, foi feito na parte religiosa e feito na parte política, né, civil política. Na fase religiosa houve 3 fases e na fase política também houve 3 fases. Vamos lá. Qual foram as fases religiosas do interrogatório de Jesus? Olha aí, ó. Na fase religiosa, Jesus, na primeira, né, Jesus, ele perante Anás, né? Isso foi à noite. Após Jesus ter se justamente preso pelos romanos no horto de Getsemane e ter as mãos amarradas às costas, ou seja, quando os culpados éramos nós, Cristo, o inocente que foi amarrado, a culpa era nossa, mas ele pagou isso por nós. Segundo, Jesus perante o sacerdote Caifás. Isso foi na mesma noite, pela madrugada. Ele não dormiu, nem teve qualquer descanso, somente os sofrimentos, os mais atrozes e cruéis, conforme registros dos evangelhos. E a terceira fase foi qual? Ele perante o sinédrio. Jesus passa a noite toda sofrendo terrivelmente, maus tratos e caminhando para esses 3 lugares, sendo obrigado pelos romanos. Isso foi de manhã cedo, no dia seguinte, sexta-feira. O sinédrio era a mais alta instância jurídica dos judeus. Essas 3 fases religiosas ocorreram perante os judeus. Agora aqui no próximo banner, o interrogatório, segunda parte, as 3 fases civis, né? Israel estava sob o domínio de Roma e era necessária a aprovação do Império Romano no julgamento. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, Jesus perante Pilatos. Isso foi de manhã cedo. Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, de 26 a 36 depois de Cristo. O palácio ficava no complexo da fortaleza de Antônia, o qual ficava junto ao canto noroeste do templo. Segunda fase, Jesus perante Herodes. Isso ainda não foi de manhã. No mesmo dia, este é o Herodes Antipas, chamado Tetrarca, em Lucas 3, do 1 ao 19. Ele governava a Pérea e a Galileia, de 4 a 39 depois de Cristo, quando foi deposto. Este Herodes e Pilatos não se davam bem, mas uniram forças para condenar Jesus. Olha só, irmãos, né? Que coisa complicada, né? Eles não se davam bem, mas se uniram para o mal, né? Terceira fase, Jesus perante Pilatos pela segunda vez. Isso foi ainda na manhã do mesmo dia, sexta-feira. Havia interesse dos governantes na morte imediata de Jesus, pensando eles que ficariam livres dele. Nesta ocasião, Jesus foi condenado à morte e, em seguida, Jesus sai para o Gólgota, carregando a cruz na Via Dolorosa, irmãos, né? Essas 3 fases foram civis e ocorreram perante os gentios, tá? Foram 3 fases judeus, né, religiosas, perante os judeus, e 3 fases civis perante os gentios, irmãos. Prosseguindo a nossa aula, professor capacitado, ele entende que este canal, ele possui para você recursos indispensáveis, irmãos. Este canal tem para você videoaulas, tem para você cursos para te capacitar para dar sua aula de maneira dinâmica, ok? Então temos aqui embaixo, né, uns links, alguns canais nossos, fora o YouTube, aonde todo o material de hoje para você estar lá de maneira grátis. Telegram, Instagram, WhatsApp, Facebook e o nosso website. Apenas, meus irmãos, o preço, qual o preço, pastor? Esse é o preço. Inscreva no canal, compartilhe esta aula, curta este vídeo e comente também aqui embaixo no comentário. Tópico 1, fala assim, a parte 3, a condenação. Lição em mãos e vamos lá. Fala assim, Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado. E posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados.
provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiadas, que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Irmãos, esta parte, para quem é sensível, né? Para quem é sensível de maneira espiritual e também para quem também é humano, entende que foi uma das partes assim mais dolorosas em todo este episódio. Por quê? Quando Cristo é condenado, isto é um reflexo do ápice da injustiça humana e do ápice da submissão divina. A sentença de morte por crucificação, uma pena destinada a escravos e criminosos, vai revelar o escândalo do plano divino. O termo grego katadikazo, traduzido como condenar, implica uma decisão judicial contra um réu, que aqui é o justo que se fez maldito por nós. Então aqui Cristo, irmãos, ele é humilhado com a coroa de espinhos, com o manto escarlate e o cetro da zombaria. Cada gesto, né, aqui visava desfigurar sua realeza. Os açoites romanos, né, o flagrum, dilacerava sua pele, expondo músculos e ossos. Ainda assim, ele permanece silencioso, cumprindo Isaías 53:7, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Então aqui Cristo, né, ele foi condenado. Aqui, isso aqui se torna algo, né, paradoxal. A exaltação, ou seja, ao ser levantado da terra, ele atrai a todos para si. Então este foi o episódio da condenação de Jesus Cristo, tá? Irmãos, de maneira assim mais clara, para poder entender este episódio, olhe este banner. Fala assim, a condenação. Lucas deixa claro que a acusação contra Jesus era tríplice. Era desviar nação, era proibir os judeus de pagarem impostos a Roma e afirmar que ele e não César era rei. Claro, né? Foi tudo distorção. No açoitamento romano, a vítima era despida e presa a uma coluna. Ou então se curvava sobre um tronco com as mãos amarradas. O instrumento de tortura consistia num curto cabo de madeira, no qual estavam presas várias tiras de couro com pequenos pedaços de ferro ou osso, presos nas pontas. Presos às pontas. Os golpes eram aplicados às costas da vítima por 2 algozes, um de cada lado. Os cortes eram tão profundos que apareciam as veias, artérias e às vezes até órgãos internos. Muitos morriam durante essa flagelação. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi através disso aqui que Jesus Cristo comprou a tua e a minha salvação na cruz do Calvário. Através de todo este processo, o nosso Cristo, ele pagou por nós naquela cruz. O nosso Cristo sofreu por nós naquela cruz, não somente na cruz, mas desde a sua prisão, a sua humilhação, o escárnio que ele passou até chegar no Calvário. Tudo isso aqui fez parte e faz parte da nossa salvação. Irmãos, valorize a tua salvação. Então, irmãos, está aí o tópico 1, que tem por tema a prisão e condenação de Jesus, tá? O tópico 1 ele tem por seguinte sinopse, o seguinte: a prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus revela a injustiça dos homens e o cumprimento do plano divino para a nossa redenção. Aí fala assim o tópico 2, a crucificação, a morte e sepultamento de Jesus. Lição em mãos,
E vamos para o tópico 1, o caminho do Calvário. Vamos lá, irmãos, o caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. Isso sobre os açoites dos soldados romanos. Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à morte, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama a qual os soldados romanos submetiam os condenados. Irmão, Jesus, carregando a sua cruz, ele percorre a via dolorosa até o Gólgota, o lugar da caveira. Olha a cena, a imagem é pesada. O Criador do universo cambaleando com o peso da cruz e do pecado do mundo inteiro. O termo grego estauros, que é cruz, ele remete não apenas ao instrumento de execução, mas ao símbolo máximo de maldição. Então Jesus foi feito maldito por nós. No caminho, encontra o Simão Cirineu, como sinal de que o discipulado passa pelo mesmo trajeto de dor, Olha só, mulheres choram, mas ele adverte o seguinte, sobre o juízo vindouro. Jesus não é uma vítima, mas é o cordeiro conduzido voluntariamente, tá? Esse negócio de mataram Jesus, não. Ele foi voluntário. O Calvário, ele é antes da vitória. Ali, ele é pregado, as mãos e os pés transpassados, o corpo dilacerado, pendente entre o céu e a terra, torna-se a ponte entre Deus e os homens. Cada gota de sangue é uma nota na canção da redenção eterna. O escárnio dos soldados, da multidão, apenas não revela a cegueira espiritual da humanidade. A cruz não é o fim, mas é o palco da maior revelação da glória de Deus. Assim que no banho. Desamarraram as mãos de Jesus e o puseram em meio aos soldados romanos. Os soldados colocaram uma capa sobre ele. Eles põem um caniço em suas mãos e uma coroa de espinho na sua cabeça. Os soldados batem no seu rosto e na cabeça, fazendo penetrar profundamente os espinhos no couro cabeludo. Levando a pessoa a cruz no ombro, Cristo lentamente inicia a caminhada para o Gólgota. O peso da cruz, somado com seus esgotamentos físicos, o faz cair. Esforça-se para levantar-se, porém não consegue. Obriga Simão de Cirene a levar a cruz. No Gólgota, põe a cruz no solo e deita Jesus sobre ela. Estende os seus braços ao longo dos braços da cruz e prega uns cravos de ferro, quadrados e pesados, que atravessam os seus pulsos. Os cravos penetram também a madeira. A seguir, estende os seus pés e os crava na cruz com os cravos maiores do que os das mãos. Irmãos, esta cena é uma cena dolorosa. É uma cena que aperta o nosso coração. Jesus Cristo, o Deus encarnado, caminhando em direção para o Gólgota, para o local da sua morte, para o local do seu sacrifício. Agora o Cordeiro de Deus é imolado, ele é transpassado em favor dos pecados de toda a humanidade. E naquela cruz, irmão, Jesus Cristo, ao chegar no Gólgota, após ser transpassado, após ser cravado naquela madeira, ele fala 7 palavras que estão registradas em Mateus, em Marcos, Lucas e em João. Olha só, ele fala o seguinte: a primeira palavra é de intercessão. Mesmo em uma cruz, ele ainda intercede. A segunda palavra
é palavra de autoridade. A terceira palavra é palavra de reconciliação. Tá? Pause o vídeo, irmãos, e leia esse texto em sua casa, tá ok? A quarta palavra é palavra de solidão. A quinta palavra é palavra de sofrimento. A sexta palavra é palavra de vitória. E a sétima palavra é palavra de refúgio. Tá aqui para os irmãos, os textos aqui, tá? Cada texto aqui para os irmãos aqui, bíblico, para poder ler em casa. Pause em casa esse banner, este vídeo, e leia cada texto que está aqui na tela para você presente, irmãos. Não adianta eu aqui falar, eu aqui explicar, se vocês não leem em tua casa a tua Bíblia e também a tua revista. Vamos lá, irmãos, para o tópico B do segundo, perdão, para o subtópico B, né, do tópico 2. Diz assim: a missão foi encerrada. Fala assim a revista: como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana. Antes de morrer na cruz, a sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, o nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final como homem se aproximava. Assim, ciente que sua missão na terra estava completa, ele não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. Irmãos, no auge da sua dor, Jesus brava: tetelestai, está consumado. Esta palavra, no grego, ela era usada em transações comerciais para indicar que a dívida estava paga por completo. No contexto teológico, né, ela vai significar o seguinte, que o plano eterno da redenção foi plenamente executado. Ou seja, não há mais dívida entre o pecador e Deus. O Cordeiro pagou tudo. Tetelestai. A dívida está paga. Então Jesus, ao morrer na cruz, não foi uma morte por acidente, mas foi proposital. Ele entrega o seu espírito ao Pai, cumprindo a profecia do Salmos 31. O véu do templo se rasga de alto a baixo, indicando que o acesso à presença de Deus agora foi aberta. O terremoto e a ressurreição dos mortos são sinais cósmicos da vitória do Messias. O silêncio após o brado é profundo. A missão da encarnação chegou ao ápice. O Filho foi obediente até morte e morte de cruz. Ali no túmulo repousa o corpo do Redentor, mas o inferno já começa a tremer. Oh, aleluia! Agora tetelestai, a nossa dívida está paga. Jesus Cristo no Calvário pagou tudo por nós. Porque me desamparastes? Este brado de Jesus assinala o ponto culminante do seu sofrimento pelo mundo perdido. O seu brado em aramaico, Deus meu, por que me desamparastes? Testemunha que ele experimentou a separação de Deus Pai ao tornar-se substituto do pecador. Esta é a pior tristeza, angústia e dor que ele sente. Está ferido pelas transgressões dos seres humanos e se dá em resgate de muitos. Aquele que não pecou, Deus o fez pecado pela humanidade inteira. Ele morre abandonado, para que nunca sejamos abandonados. Sim, mediante seu sofrimento, Cristo redime a raça humana. Cristo profere a última palavra: está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Este brado significa o fim do seu sofrimento e a consumação da obra da redenção. Foi paga a dívida do pecado humano e o plano da salvação foi cumprido. Irmãos, olhe para este banner aqui. Ele possui textos bíblicos. Então é importante que você pause o vídeo e leia em sua Bíblia os textos bíblicos. Por quê, pastor? Para entender melhor o assunto. Então tá aí, professor, tá aí, querido aluno. Aqui se encerra o tópico 2. A crucificação
morte e sepultamento de Jesus, tá? Tem por seguinte sinopse, fala assim: o caminho do Calvário, o desfecho da missão de Jesus, sepultamento, ilustra o sacrifício redentor e o cumprimento das Escrituras. Irmãos, agora, para fechar a lição, o tópico 3, ele tem por tema o seguinte: a ressurreição de Jesus. E é um tópico aí com 3 também subtópicos, que são quais, pastor? O túmulo vazio, a ressurreição como base da fé cristã, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Vamos. Fala assim a nossa lição. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro, e o anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago e Salomé, com a intenção de ungir o corpo de Jesus, irmãos, tá? Então, ao raiar do primeiro dia da semana, as mulheres encontram a pedra removida. O túmulo está vazio, não porque o corpo foi roubado. O túmulo vazio é a negação do domínio da morte. As faixas de linho dobradas testificam a ordem e não fuga. Jesus vence, não escapa. A ressurreição é o evento histórico e espiritual. Ela muda o curso do tempo, da eternidade. Ela valida cada palavra e ato de Cristo, revelando como Filho de Deus, com poder e com grande glória. O túmulo vazio, a natureza da ressurreição. Vamos ver aqui, ó. Uma ressurreição literal. O testemunho do terceiro evangelho, né, Lucas, é de uma ressurreição literal e física. O próprio Jesus, quando ressuscitou, disse: vede minhas mãos e os meus pés, que eu sou mesmo, tocai-me e vedes, pois no espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Primeira coisa, a ressurreição foi literal. Segunda coisa, uma ressurreição corporal. A apologética cristã sempre assegurou que a ressurreição de Jesus foi um evento físico no qual seu corpo foi revivificado. Isso significa que, apesar de transformado, Cristo ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo físico que fora sepultado. E está aqui embaixo, na tradição judaica da época de Jesus, os sepultamentos normalmente, o corpo era lavado e ungido, a boca amarrada e o corpo envolvido em tiras de linho depositado em uma prateleira em uma caverna. A gente fazia com que os corpos se decompusessem com mais rapidez. E algumas vezes a caverna poderia ser usada por mais de um corpo. Assim, as especiarias eram acrescentadas para atenuar o mau cheiro. Quando Maria... Amém, irmãos? Tópico 3 fala assim, a parte 2. A ressurreição como base da fé cristã, irmãos. E não esqueçam que todo o material nosso estão para você aqui embaixo no link disponíveis, tá? Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, nosso website, tudo para você de maneira organizada, irmãos. Também aqui embaixo tem um grupo especial para professores, ok? Que vai te capacitar a lecionar, a ter uma EBD mais dinâmica, uma EBD mais proativa, irmãos, tá? Vamos lá. Fala assim a revista. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos Coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a mensagem seriam inúteis. Existem pelo menos 2 razões para crer na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. A segunda razão é o fato de que Pedro e João
terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro, quando souberam do túmulo vazio, irmãos. Mas o que o túmulo vazio vai nos comprovar? Olha só, ó, sem a ressurreição não há evangelho, certo? Paulo declara: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. A fé cristã repousa na certeza de um Salvador vivo. A ressurreição autentifica, né, a sua divindade, sela a justificação do crente e inaugura uma nova criação. Ele é a primícia, né, o aparte dos que dormem, ou seja, a garantia de que a ressurreição final virá. A vitória de Cristo, ela é compartilhada com o seu povo. A igreja não é um memorial de um mártir, não, mas o corpo vivo de um redentor ressuscitado. A morte foi tragada pela vida, né? Ou seja, agora Cristo, ele está ressuscitado. E este túmulo vazio, ele nos traz algumas verdades que vão aumentar a nossa fé cristã. Que são quais? Olha aqui o banner. Fala assim um banner, ó. A ressurreição de Jesus é uma das verdades essenciais do Evangelho, o qual a importância da ressurreição de Jesus para os que creem nele. Meus irmãos, qual é essa importância? Vamos lá. Primeira coisa, ela comprova que ele é o Filho de Deus. Romanos 1,4. Segundo, ela garante a eficácia da sua morte redentora. Romanos 6,4. 1 Coríntios 15,17. Terceiro, ela confirma a verdade da Escritura. Tá? Quarto, ela é a prova do juízo do futuro dos ímpios. Isso é forte, tá, irmãos? Pausa o vídeo e lê em casa os textos bíblicos. Quinto, ela é o fundamento pelo qual Cristo concede o Espírito Santo e a vida espiritual ao seu povo. Sem essa morte, né, não haveria para nós vida espiritual. Sexto, garante ao crente a herança celestial. Pausa o vídeo de novo e leia os textos bíblicos. Sétimo, ela põe à disposição do crente, na vida diária, a presença de Cristo, seu poder sobre o pecado. Tá aí o banner, meus irmãos, né? Um banner para você, professor, um banner totalmente interativo e também para você de maneira gratuita. Estamos chegando ao fim de mais uma lição, tá? O tópico 3, fala assim a parte C. O Cristo ressurreto quebra toda a incredulidade. Fala assim, revista. Apesar do receio e da incredulidade de alguns discípulos, mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, viu Jesus e falou, né, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio dele e disse: Pai seja convosco. Aleluia, né, irmãos? Os discípulos, temerosos e céticos, veem-se agora diante de Cristo vivo. Tomé, o símbolo de incredulidade moderna, ele exige provas sensoriais. Jesus o atende, mas declara: bem-aventurados que não viram e creiam. O ressuscitado, né? Ele é a resposta ao ceticismo de todas as eras. O Cristo ressurreto, ele transforma o ceticismo de todas as pessoas, né? Ou seja, ele transforma o medo em missão. Pedro, que negara, agora é o Pedro que prega com ousadia. Maria Madalena, ela torna-se a primeira evangelista da ressurreição, né? O Cristo que aparece, fala, ele come com os discípulos e ele é o mesmo que hoje vive e intercede por nós e vive em nós, irmão. Então, evidências diretas e indiretas da ressurreição de Jesus. Fala assim, evidências diretas. O texto em Lucas 24 narra o encontro que 2 discípulos, no caminho de Emaús, tiveram com Jesus após sua ressurreição. Trata-se de uma evidência direta. Por quê, né? Porque Jesus mostra-se ressuscitado com um corpo físico apalpável, tangível. Nesses relatos, observamos que as pessoas
né, para as quais o Senhor apareceu, viram seu corpo, conversaram com ele, tocaram com ele e comeram com ele. Então, esta aqui é uma evidência direta. E evidência indireta é qual? Após a ressurreição e Pentecostes, esses mesmos discípulos se apresentam ao povo com ousadia nunca vista antes. Eles agora passaram a testemunhar que o Senhor deles estava vivo e apresentavam provas disso. Eles curavam os doentes, levantavam os paralíticos, expeliam os demônios e testemunhavam Deus, né? Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Isso aqui é evidência indireta, através de sinais, através de prodígios. Então, meus irmãos, este foi o tópico 3, que teve por tema a ressurreição de Jesus. Ele tem por seguinte sinopse: a ressurreição de Jesus, evidenciada pelo túmulo vazio, é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção. Então, irmãos, conclusão. Diz assim: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento, né? De toda a Bíblia Sagrada. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do Cristo, do corpo, né? Do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva, irmãos, tá? No Getsêmani, ao túmulo vazio, percorremos o vale da sombra da morte, até a luz da manhã eterna. Cristo sofreu, foi justiçado, morreu, mas ressuscitou. E cada passo foi guiado pelo propósito eterno da salvação. A sua ressurreição não é apenas esperança futura, mas é poder presente. É tempo de proclamar: ele vive. E porque ele vive, também nós viveremos, irmão, tá? Este foi a lição 12, irmãos. Do sepulcro, do julgamento à ressurreição. Estamos quase encerrando o trimestre. E próxima lição, né? Será qual? Será a renovação da esperança. Um trimestre muito bom, um trimestre profundo, um trimestre maravilhoso, irmãos. Não esqueça, o canal está uma bênção, o canal tem te abençoado, então se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, dê o seu joinha, comente aqui embaixo e tenha acesso aos materiais de nossa produção para você de maneira gratuita. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.